Meus queridos e amados irmãos, em uma classe da escola sabatina surge um pequeno debate entre algumas pessoas que acreditam na possibilidade de plena libertação do pecado e as que não acreditam. O professor dessa classe é uma das pessoas que não acredita e ele fala então, olha, libertados plenamente do pecado somente naquele momento, no piscar e fechar de olhos. Eu convido esse professor e as pessoas que pensam como ele a assistirem um vídeo que eu publiquei onde nós falamos sobre a diferença de corruptível para corrompido. Vou deixar o link desse vídeo na descrição desse vídeo aqui. Nesse momento uma pessoa da classe também diz, olha, só de dizer que não tem pecado já está pecando. Eu concordo. Espera-se que, como sendo uma característica das pessoas que estão vivendo realmente livre do pecado, seja a humildade. E bater no peito e falar, estou sem pecado, não me parece nada humilde, né? Falar isso é tomar o lugar de Deus, que somente Deus pode fazer esse julgamento. As pessoas que realmente estiverem santificadas, elas estarão fazendo a oração de Davi, sonda, ó Deus, o meu coração, vê se há em mim alguma coisa errada ainda, guie-me pelo caminho eterno, para que eu possa louvá-lo e glorificá-lo na minha vida. Será essa a atitude. Ninguém vai estar falando que vai bater no peito, olha, estou sem pecado, sou melhor que todos. Não, isso, sabe, irmãos, embora tenha algumas pessoas que falem que nós fazemos isso, ou estamos esperando o momento de fazer isso, mas isso não é verdade, né? O professor da classe então diz, olha, eu sou um pecador, sou o segundo maior pecador. Ele gosta de falar que é o segundo, porque Paulo falou que é o primeiro, então ele diz que é o segundo maior pecador. Amados, vamos esclarecer uma questão importantíssima também. Pecadores, no sentido de sermos suscetíveis a cometer pecado, isso nós seremos até a glorificação. Por quê? Nós temos uma natureza pervertida, e se essa natureza não for pervertida, não for transformada, se não tiver a presença de Deus, nós vamos pecar, porque é natural na nossa vida. Na nossa vida sem Deus, nós pecamos de forma natural, somos nascidos como filhos da ira, né? Então, sem Deus, o que vai surgir em mim são os espinhos realmente, são os pecados realmente. Então, pecador no sentido de ser suscetível a cometer pecado, até a glorificação. Ninguém vai atingir antes da glorificação um estágio onde ele fala assim, não, agora para mim é impossível pecar. Não, isso não existe. Agora, pecador, no sentido de estar vivendo no pecado, isso precisa mudar na vida daqueles que realmente almejam a salvação. Então são duas perspectivas em relação ao pecador. O pecador que é suscetível a cometer o pecado e o pecador que está cometendo o pecado. Porque você ser suscetível, amados, não significa que você tem que andar não cometendo pecado, não. Você é suscetível, mas Deus proveu meios para nos libertar, para nos transformar. E se nós estivermos realmente caminhando ao lado dele, nós estaremos livres do pecado. Como nós estamos vendo alguns estudos bíblicos para adventistas, nós vamos analisar alguns textos bíblicos. Eu convido os irmãos que não acreditam na possibilidade de plena libertação do pecado antes do fechamento da porta da graça, a analisarem esses textos com muito carinho, amados. Vamos ver apenas alguns. O primeiro está em 1 Coríntios 10:13, onde nós lemos: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, mas antes com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Esse texto aqui, ele por si só já deveria eliminar qualquer desculpa para o pecado, sabe? Porque Deus não permite que você seja tentado acima daquilo que você pode suportar. Então por que você peca? Porque aqui está falando que
nenhum pecado é colocado, nenhuma situação é colocada na sua vida onde você não possa deixar de cometer aquele pecado. Deus não deixa você entrar nessa situação. Então nós pecamos porque nós somos condescendentes com o pecado e não levamos a sério o que Deus deseja fazer na nossa vida. Esse verso só aqui, irmãos, já elimina qualquer desculpa para o pecado. Mas vamos continuar. Dessa vez agora nós vamos ver 2 Coríntios 5,17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se você não acredita que é possível viver sem pecar, você não acredita nisso aqui, que foi falado aqui, que Paulo escreveu. Porque aqui está falando aqui, se a pessoa está em Cristo, é uma nova criatura, né? As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Não. Se você não acredita que é possível viver sem pecar, não, tudo se fez novo, não. Tem algumas coisinhas velhas que continuam arrastando aí na sua vida, que você continua arrastando. Alguns defeitos de caráter, algumas atitudes erradas, mas não ficou, não é realmente uma nova criatura com tudo novo, não. E como isso é muito relativo, né, irmãos? Às vezes a gente fala assim, as pessoas estão com um pouquinho de coisa ainda velha. Mas como isso é relativo, esse pouquinho pode ser muita coisa, né? E normalmente é. Vamos aqui também para Romanos 5,20, irmãos. Romanos 5,20 fala: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amados, mais graça do que pecado, mais poder na graça do que poder no pecado. Então como não acreditar que é possível? Se existe um poder maior que o poder do pecado para atuar em nossa vida. Nós devemos pensar nisso quando nós falamos que é impossível viver sem pecar. Nós devemos lembrar assim, peraí, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, então eu posso ser libertado. Romanos 6 diz assim: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçai às suas paixões. Aqui em Romanos existem duas possibilidades, certo? Morto para o pecado e vivo para Deus. Ou vivo para o pecado e morto para Deus. Amados, as duas coisas, vivos, as duas coisas não tem jeito não, viu? Ou nós estamos permitindo que o pecado reine no nosso coração, ou nós estamos permitindo que Cristo reine. É uma coisa ou outra. Então quando você fala que é impossível viver sem pecar, você está falando aqui que é impossível morrer para o pecado e viver para Deus. Porque essa é a exortação de Paulo aqui em Romanos. Mas vamos continuar, amados. Agora para Tiago 1,4. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Nós devemos ser perseverantes até que a ação seja completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Eu não sei por que, sabe, essa perseguição sobre quem fala sobre perfeição. A palavra perfeição parece que é proibido dentro da igreja adventista. Mas é uma palavra que surge muitas vezes na Bíblia, né? Para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Em nada, amados. Em nada. Então como falar que é impossível viver sem pecar e ler esse texto? É negar essa possibilidade, sabe? De que essa ação seja perseverante, seja completa na nossa vida, para que nós sejamos íntegros e perfeitos e nada deficientes. Mas vamos aqui para Efésios 4,13 agora. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A diferença entre a norma que realmente, assim, normalmente é pregada
e a que Deus estabeleceu, a diferença é colossal, né, irmãos? É imensa. Porque nós, na verdade, o que nós vemos é as pessoas ensinando salvação no pecado. Olha, tem algumas coisinhas que Deus vai ignorar, e sabe, vai passar por alto, e lá na glorificação ele tira aquilo da gente lá, né? Bom, mas olha só, amados, olha a exortação de Deus. Como não acreditar que é possível viver sem pecar diante de uma exortação onde nos chama até que todos cheguemos à unidade da fé. Pleno conhecimento do Filho de Deus. O conhecimento do Filho de Deus aqui é a relação com Ele, é intimidade com Ele, é viver com Ele. E se nós temos essa vivência com Ele, chegaremos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas, amados, vamos aqui para Hebreus 12, 14 agora, né, amados? Segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa santificação aqui, sem a qual ninguém verá a Deus, não é uma santificação assim, totalmente livre do pecado, não, né, amados? Você não acredita nisso? Você não acredita que é possível viver uma vida sem pecar? Então essa santificação aqui, que você, sem a qual ninguém verá a Deus, não significa uma santificação sem pecado. Não exagera, né? Isso é coisa de fanático. Amados, esse tipo de pensamento vai levar muita gente à perdição. Muita gente à perdição. A santificação sem a qual ninguém verá a Deus é santificação real. Deus não deixou para nós desculpa para vivermos no pecado. Deus não deixou. Então, se Ele pede uma coisa, eu repito, já falei isso diversas vezes e é bom estar sempre falando. Quando Deus pede uma coisa, é porque Ele está disposto a dar poder para que isso se torne uma realidade em nossa vida. Vamos para 1 João 2,6, amados. 1 João 2,6, nós vemos aqui também algo muito importante. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Isso aqui é ficção, né, irmãos? Se você não acredita que é possível viver sem pecar, viver como Jesus viveu, aquele que diz estar em Cristo também deve viver como ele viveu, ficção. É algo assim, sabe, que não tem... É ignorar isso aqui, certo? Se você realmente permitir que Cristo entre no seu coração, Ele vai fazer uma transformação tal que você poderá viver como Ele viveu. É uma promessa bíblica que nós devemos rogar. É uma promessa bíblica. Judas 24 deveria ser, todos os textos que nós vemos deveria ser lido com muito carinho, com muita atenção. Mas Judas 24, amados, é muito esclarecedor a esse respeito. Veja, aqui diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Se você não acredita que é possível viver sem pecar, você está dizendo que Deus mentiu aqui. Porque Ele diz aqui que Ele é poderoso para nos livrar de tropeçar. E tropeçar, que nós sabemos que é pecar. Então em quem você vai acreditar? Nas pessoas que estão falando que é impossível? Ou vai acreditar em Deus que diz que é possível te livrar do pecado? Em quem você vai acreditar? O último texto que nós vamos ler aqui está em 2 Pedro 3,14. 2 Pedro 3,14, Pedro está falando alguns acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. Então ele faz uma exortação. E nessa exortação ele diz: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurais que sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. A Bíblia tem umas coisas que ela faz uma exortação assim, mas sabe, irmão, de impossível, né? A Bíblia pede umas coisas impossíveis. É isso que você pensa? Se você não acredita que é possível viver sem pecar, é esse o seu pensamento em relação a esse verso? Porque aqui está pedindo para que você se empenhe a ser achado imaculados e irrepreensível. Ele está te pedindo algo impossível, amados?
O que eu disse há pouco, quando Deus pede algo, Ele está disposto a dar poder para que se torne uma realidade. A vida do povo de Deus, que realmente vai glorificar o nome de Deus, vai honrar essas mensagens, vai viver essas mensagens. Vai ser uma Bíblia aberta para que as pessoas vejam o poder santificador da graça de Deus. São essas pessoas que serão transformadas, regeneradas, que irão iluminar a terra refletindo o caráter de Cristo. Pregando o Evangelho, não apenas com doutrinas, mas sobretudo com o testemunho vivo do poder santificador e regenerador da graça de Deus. Que nós, amados, que eu esteja, que você, que nós estejamos entre esse povo que em breve presenciará a volta do nosso grande mestre. Esse é o meu desejo para toda a nossa amada igreja.